Começa no 1 Coríntios, capítulo 11, começa no versículo 17 e vai até o versículo 34. Contudo, como o texto é grande, o nosso horário já é avançado, queria ler só aquela parte que a gente costuma ler na ceia. Diz assim, versículo 23 de 1 Coríntios, capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos parar aqui, depois eu vou citar outros versículos desse texto que a gente não leu. A ceia do Senhor, como a gente bem sabe, foi instituída pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que nós chamamos a ceia do Senhor de ordenança, porque Ele ordenou que nós assim fizéssemos até que Ele voltasse. E nós também chamamos a ceia do Senhor de sacramento, porque entendemos que é um sacramento, porque toda vez que nos reunimos em volta da mesa do Senhor, a Santíssima Trindade visita o seu povo com poder e autoridade. Então, o Senhor Jesus instituiu a ceia, instituiu o batismo, instituiu a pregação do Evangelho, instituiu a oração como meios de graça para benefício espiritual do seu povo. Então, todas as vezes que nós nos alimentamos desses meios de graça, nós somos espiritualmente abençoados. E Paulo, eu não li o texto, mas um pouquinho antes, ele recrimina a igreja de Corinto, ele chama a atenção da igreja de Corinto, justamente porque a igreja de Corinto estava esquecendo desse quesito espiritual, dessa bênção espiritual que era a ceia, e estava transformando a ceia num comes e bebe. Estava usando a ceia para que uns pudessem se embriagar e que outros pudessem passar fome. Os ricos chegavam com os seus pratos, com as suas comidas, com os seus vinhos, bebiam, comiam, se fartavam, enquanto os pobres ficavam sem nada. Então Paulo vem e chama a atenção fortemente. Ele diz: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, e há também quem se embriague. Então Paulo chama a atenção da igreja de Corinto e fala: olha, vocês estão perdendo a noção do que é a ceia do Senhor. Vocês estão perdendo o rumo do que é a ceia do Senhor e estão transformando a ceia do Senhor num momento de comes e bebes. Não é isso. Então a ceia do Senhor é um sacramento, uma ordenança instituída pelo próprio Senhor Jesus para que a igreja dele seja espiritualmente abençoada e alimentada pela graça que é derramada sobre nós. Então, quando participamos da ceia, estamos cumprindo um mandamento, uma ordenança e executando um sacramento que o cristianismo tem reservado para nós. Então, o crente de verdade deseja fazer a vontade de Deus. E se uma das vontades de Deus é que o crente participe da ceia, logo, um crente de verdade tem que ter por desejo participar da ceia. E aí, sempre convém fazer essa explicação. A ceia salva, pastor? Não, a ceia não salva. Batismo salva, pastor? Não, batismo não salva. Dízimo salva? Não, dízimo não salva. Mas um verdadeiro crente tem que observar essas coisas. Então, se você se julga um verdadeiro crente, nasceu de novo por meio do Espírito Santo que veio habitar no seu coração, foi regenerado e justificado, você tem que ter o desejo de cear. Você tem que ter o desejo de ser batizado, porque é uma ordenança do Senhor, e ordenança do Senhor um crente quer obedecer, certo? Então, atente para isso. A própria instituição da ceia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, fica claro isso nas palavras do nosso próprio Senhor Jesus. Mateus 26, 26, diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos,
porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então nós temos aqui claramente nas palavras de Jesus a ordenança, a instituição da ceia. Ele instituindo a ceia, que depois entendemos ser um sacramento. Paulo também, no texto de 1 Coríntios que nós lemos, sistematiza a ceia também no contexto da igreja, deixando bem claro de que a ceia não tinha morrido, ou que a ceia não tinha sido exclusiva dos 12 apóstolos. Judas, a gente sabe que sai antes de comer a ceia. Ele participa do momento da Páscoa, mas ali no momento da Páscoa Jesus revela que ele era o traidor, que o traidor estava entre eles. Ele sai e não participa do momento da ceia. Então a ceia não ficou restrita aos 11 apóstolos. A ceia foi instituída e é perpetuada pelas igrejas que vêm depois. Tanto é que Paulo, quando escreve para a igreja de Corinto, ele diz que eles deveriam tomar cuidado quando fossem observar a ceia do Senhor. Então Paulo deixa muito claro dizendo que a ceia fazia parte da vida da igreja. Contudo, a igreja deveria tomar cuidado quando fosse executar esse sacramento e essa ordenança. Para isso deveriam fazer com cuidado. E aí, quando Paulo usa aqui no versículo 24 a palavra "fazei isto em memória de mim", o livro no qual eu lia diz que a palavra grega no original "fazei" dá um sentido no tempo verbal de continuidade. É algo contínuo, ou seja, fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim, ou seja, é um hábito, é um sacramento, é uma ordenança que deveria ser observada com frequência pela igreja. Então, deste modo, todas as vezes que a igreja participa da ceia, ela indica obediência a Deus em primeiro lugar, em obediência a Cristo, porque foi Ele que instituiu. Então esse é o primeiro ponto. Quando participamos da ceia, estamos revelando obediência ao nosso Senhor e à palavra dEle. Dentro desse primeiro ponto que eu estou falando de participar da ceia, entendemos também que um crente de verdade sente desejo de participar da ceia do Senhor. Então, se por algum motivo, talvez você não seja batizado, ou talvez você esteja afastado, ou talvez você esteja em pecado, a minha palavra é que você se corrija e se acerte o quanto antes para voltar a ceiar, porque é um mandamento e é um benefício dado em favor dos crentes. Segundo ponto, então o primeiro ponto que eu tratei aqui é da participação da ceia. Todo crente deve participar e todo crente deve desejar participar. Eu lembro como se fosse hoje, minha primeira ceia. Minha primeira ceia foi no Nilson Braga. Eu tinha 6 meses de igreja e aí passei por aquele período de escola, né? De novos convertidos, e fui batizado uma semana antes de ir para o Nilson Braga. E quando eu cheguei no Nilson Braga, eu participei da minha primeira ceia no culto do Nilson Braga. E agora, ano passado, aproximadamente quase 10 anos depois, eu ministrava ceia no Nilson Braga. Então, Deus é muito bom. E eu me recordo que aquele dia foi um dia único para mim. Eu querendo tomar ceia há 6 meses e fui tomar ceia no campo missionário. Foi muito legal. Então, queridos, primeiro ponto, participar da ceia. Segundo ponto, a ceia envolve uma recordação amorosa do nosso Senhor e principalmente do sacrifício dele. O sacrifício de Cristo, e a gente prega muito isso aqui na igreja e dá muita ênfase nisso. Sacrifício de Cristo, a cruz do Senhor, a morte dele, sangue derramado, é um marco divisório da nossa vida. É um marco decisivo da nossa salvação. Se não fosse o sacrifício, se não fosse a cruz, se não fosse o sangue, se não fosse a morte, nós não teríamos a vida que temos hoje, não teríamos a certeza, a graça, a felicidade, a alegria, não teríamos nada disso. Então, quando a gente vai ceiar, o próprio Jesus fala isso, o próprio Paulo confirma isso, ele diz: fazei isto em memória de mim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, fazei isto em memória de mim. Então, ou seja, no momento da ceia, além da obediência, além da alegria de estar participando da ceia, nós também trazemos à nossa memória um sentimento de gratidão, de amor, de felicidade, porque lembramos que um dia o Filho de Deus veio ao mundo para morrer por mim e por você. Então, também a ceia é o momento de trazer à memória que Cristo
selou uma nova aliança, um novo pacto, como nós lemos em Mateus 26, capítulo 26. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de vós. Então Deus, na sua infinita graça, selou uma nova aliança com o seu povo. A gente lembra que em Êxodo, no capítulo 24, Deus faz uma aliança com o povo de Israel. Quando chega no profeta Jeremias, no capítulo 31, Jeremias profetiza que uma nova aliança seria feita. Uma nova. Vamos ler? Jeremias 31. Jeremias 31, a partir do 31. Jeremias 31 diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então Jeremias profetiza a nova aliança que haveria de ser e haveria de se concretizar na vida de Jesus Cristo. Agora não seriam mais necessários diversos sacrifícios e sangues de animais, porque agora o sangue do Filho de Deus, o Cordeiro sem mácula, seria derramado em favor de nós. É isso que Hebreus diz no capítulo 9, no versículo 23, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então fica bem claro que os sangues de animais derramados no Antigo Testamento apenas tipificavam, simbolizavam aquilo que haveria de vir, que era o Cordeiro sem mácula. Quando a gente chega em 1 Coríntios também, só que agora no capítulo 5, no versículo 7, Paulo vai dizer assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então Paulo, em 1 Coríntios, nos diz que ele é o nosso Cordeiro Pascal, e o sangue dele imolado na cruz do Calvário, derramado sobre a nossa vida, vertido sobre a nossa vida, nos leva a uma nova aliança. Como eu disse, Mateus 26, 28 diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, participar da ceia é obediência, participar da ceia é um anseio de um verdadeiro crente, e participar da ceia é trazer à memória o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em favor da minha e da sua vida. Quando nós ainda nem nascidos era, e quando nós éramos pecadores, avessos à palavra de Deus, muitos blasfemadores, muitos que falavam mal do Evangelho, hoje estamos aqui. Então trazemos à memória o sacrifício dele na cruz do Calvário. Então participar da ceia é reavivar dentro de nós a confiança de que essa aliança comprada na cruz, nada nem ninguém pode apagar, nada nem ninguém pode roubar. Nossa aliança foi conquistada, comprada pelo sangue do Cordeiro de Deus, certo? E ela nos garante a vida eterna. Terceiro ponto, no momento da ceia, é também um momento que a gente professa a nossa fé. Quando a gente ceia, quando a gente para anunciar que aqueles elementos simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, a gente está anunciando a morte do Senhor, não é isso que ele diz que a gente tem que fazer, até que ele venha. Então é um momento também de professar a nossa fé, é um momento daqueles que nos visitam, é um momento, se porventura um dia tivermos ímpios do nosso meio nos visitando, é um momento que eles olharão para nós e verão com aquela atitude nós professarmos que cremos que aqueles elementos simbolizam que um dia um homem santo, perfeito, sem pecados, veio e morreu em favor de nós. Nós estamos professando que aquilo não era uma historinha. Nós estamos professando que aquilo não era um conto de fadas. Nós estamos professando que aquilo não é uma mentira e que espiritualmente nós cremos que ele se faz presente toda vez que ceiamos no meio do seu povo.
de forma espiritual, mas se faz presente. Então a ceia traz esse sentimento de que os benefícios foram conquistados na cruz do Calvário em favor do povo, em favor da sua igreja. Por isso, queridos, que nós não podemos participar da ceia de Cristo sem discernir o verdadeiro significado daquele pão e daquele suco de uva. Por isso que um crente não pode participar da ceia do Senhor. Um não crente não pode participar da ceia do Senhor. Por isso que alguém que ainda não foi regenerado, por isso que alguém que ainda não fez uma confissão pública de fé, por isso que alguém que ainda não desceu às águas do batismo e fez a sua profissão pública de fé, não pode participar da ceia, porque só pode participar da ceia quem já discerniu espiritualmente a importância que aquele ato tem. Aquele ato significa que o meu e seu Senhor morreu na cruz, por mim e por você. E se não fosse aquele derramamento de sangue, nós não seríamos salvos. Então, é um ato importantíssimo de profissão de fé. E só faz profissão de fé quem é crente. Só faz profissão de fé quem acredita em Jesus. Por isso que ímpio não pode tomar a ceia. Por isso que quem está em pecado, por isso que quem está em rebeldia não pode tomar a ceia. Porque a ceia é um ato de profissão de fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certo? Se alguém quiser falar, fica à vontade, tá, gente? Assim, quando nós comemos o pão e bebemos o vinho, nesse ato, nós renovamos publicamente a nossa profissão de fé. Cremos naquilo que estamos fazendo. Cremos nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele se faz presente no meio da sua igreja. Embora não fisicamente, como acreditam os católicos, nós acreditamos que Jesus está presente, assim como o Pai e o Espírito Santo, todas as vezes que nós nos reunimos no nome dEle, para cultuar o nome dEle. Já expliquei aqui, me lembro muito do pastor Hidalgo que sempre repetia isso. E é verdade, não que o Senhor não se faça presente, inclusive nesse culto aqui agora, mas não sabemos explicar porquê e nem queremos dizer que é o pão e o suco de uva que tem poder, não é isso. Mas a presença da Trindade, a presença do Espírito Santo num domingo de ceia é diferente. A presença do Santo Espírito no momento de ceia é diferente. O momento que ele nos constrange, que ele nos traz à memória o nosso pecado, mas também nos traz à memória o tamanho do perdão do nosso Deus, é diferente. Então a Santíssima Trindade visita, e todas as vezes que a gente manifesta publicamente que cremos na mesa do Cordeiro, dizemos que o sacrifício dele não foi em vão. Nós cremos naquele sacrifício e nos apropriamos daquele sacrifício para nos tirar do inferno e nos colocar na vida eterna. Então, a graça nos alcançou e por isso nós vivemos na fé em Cristo Jesus. Então, a ceia é uma prática de todo crente, deve ser desejada por todo crente, é um momento de obediência. A ceia é um momento de recordação amorosa. A ceia é um momento de profissão de fé. A gente declara publicamente que a gente acredita nisso, no sangue e no corpo de Cristo. Quarto lugar, a ceia também nos traz a certeza da presença de Cristo, porque não foi isso que ele disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ainda que de novo nós não peguemos essas palavras de forma literais e entendemos que aquele pão e aquele suco de uva vira o corpo e o sangue de Jesus, nós entendemos que ele se faz presente no meio do seu povo. Então, quando a gente participa da mesa, a gente acredita que estamos intrinsecamente, a teologia chama isso de união mística. Misticamente, né? A palavra mística às vezes remete a algo místico, pastor, não, isso é estranho, não. A união mística é algo que acontece entre a alma do crente e o Espírito Santo de Deus de forma tão unida, de forma tão juntas, que a gente chama de união mística. Então, nesse momento, a gente, de forma muito mística, de forma muito espiritual, de forma muito milagrosa, a gente entra na presença de Deus de forma única. E nesse momento, como um presente espiritual, Deus derrama bênçãos, graça, misericórdia, consolo, conforto no meio da sua igreja. Ah, pastor, Deus pode fazer isso no culto de hoje? É claro, Deus está fazendo isso no culto de hoje. Mas, de novo, repito, o momento da ceia é um momento único, não sabemos explicar por quê. O pão e o vinho são símbolos, já falei isso, de uma realidade. E essa realidade encontra-se conosco, e é Jesus Cristo,
de Nazaré. Portanto, participar da ceia significa declarar que eu creio que Jesus se faz presente no meio da igreja quando a gente se reúne. Que eu creio que enquanto Ele não voltar e eu for cear com Ele na glória, eu vou ceando aqui com os meus irmãos e com a presença dEle por meio do seu Santo Espírito, visitando a sua igreja. Então, a ceia, ela, além de ter esse sentido de publicidade, porque é um ato público, ela assume também um sentido de comunhão com os demais irmãos, porque nós fazemos isso como corpo de Cristo Jesus, fazemos isso unidos na presença do seu Santo Espírito e unidos pelo sangue que é derramado sobre a vida de cada um. Aquilo que nos une é a presença do Senhor. Então, temos a certeza, por intermédio do Espírito Santo que habita em nós, que todas as vezes que ceamos, o Senhor Jesus se faz presente e derrama graça sobre a sua igreja. De novo, ainda que Ele não esteja aqui fisicamente, Ele disse que iria para o Pai, mas que não nos deixariam órfãos, que Ele enviaria o Espírito, o Santo Espírito Consolador, o Espírito que convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito que nos faria lembrar tudo aquilo que Ele nos ensinou e nos deixou escrito na sua palavra. João capítulo 14 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus deixa bem claro, não somos órfãos. Ele voltará para nos buscar em breve. Ainda no Evangelho de João, agora no capítulo 16. Deixa eu ver se é no capítulo 16. Isso mesmo. Ele diz assim no versículo 7 do capítulo 16: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, Jesus deixa bem claro que no momento da ceia, ele se faria presente, principalmente com o seu Santo Espírito que habita dentro de nós. Em quinto lugar, a ceia também é um momento de esperança, porque Jesus deixa bem claro, dizendo que nós devemos fazer isso até que ele venha. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Anunciais a morte do Senhor. Então a gente já falou que é um anúncio, que é uma lembrança, que é uma publicidade da nossa fé, mas o texto diz, até que ele venha. Então, a ceia do Senhor também nos traz à memória a viva esperança de que ele vem, de que ele prometeu e de que ele vai cumprir na sua volta aquilo que nós tanto esperamos. Então, toda vez que a igreja se reúne em volta da ceia, ela declara a sua fé de que sabe de que o Senhor vem, porque se a gente não acreditasse e não entendesse assim, não teríamos por que ficar repetindo a ceia até que ele viesse. Então nós declaramos para o mundo que a história só faz sentido porque ele vem. Nós declaramos para o mundo que a nossa vida só tem razão de ser porque ele vem. Nós declaramos para o mundo que, como disse a Meuri, a gente só se alegra, mesmo chorando ao mesmo tempo, porque ele vem. Porque ele disse que vem nos buscar. Seja por meio da morte ou seja por meio da sua segunda vinda. Ele vem. Então nós dizemos para o mundo, olha mundo, a vida para vocês pode não fazer sentido. A vida para vocês pode não ter um começo, meio e fim. A vida para vocês pode não ter graça. A vida para vocês pode não ter mais graça.
mas para a gente faz todo sentido, porque ele vem. Então, a história gira em torno dele, o mundo gira em torno dele, a nossa vida gira em torno dele. Todos os atos que envolvem a nossa vida vão terminar nele, e só terminam nele porque ele vem. Como diz o apóstolo Paulo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a este mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas a nossa esperança não se limita a este mundo. Ele vem. Então, toda vez que a gente faz isso, a gente testemunha a nossa esperança para todos aqueles que percebem que nós acreditamos, não no acaso, não em coincidência, não em sorte, nós não confiamos na força do nosso braço, não confiamos na nossa denominação, nós confiamos que ele vem. E é isso que nos mantém de pé todos os dias. Sem Cristo, a história não tem sentido. Sem Cristo, a nossa vida não tem sentido. Sem Cristo, o futuro não é futuro, certo? Cristo dá sentido a todas as coisas que envolvem a nossa vida. Então, na ceia, declaramos publicamente que ele vem e que a gente espera, de braços abertos. Esperamos. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Essa é a frase da igreja. Esse é o lema da igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sexto ponto. Na ceia também, nós declaramos a nossa confiança exclusiva em Cristo. Porque quando a gente se aproxima da ceia, o que a gente está dizendo? Foi necessário que um viesse para salvar a minha vida. Eu não tinha como salvar a minha vida. Eu não tinha como comprar a salvação. Eu não tinha como adquirir e conquistar a salvação. Então, na ceia, a gente declara também que a nossa confiança de vida eterna repousa unicamente e exclusivamente no Senhor Jesus. Foi necessário aquela ceia, foi necessário aquele sangue, foi necessário aquela morte. Então, eu tiro de mim toda a confiança e coloco nele. Eu olho para a minha vida e vejo que se há divindade, se há santidade, se há justiça, se há algum mérito na minha vida, veio por meio dele, da cruz dele. Então a ceia também expressa isso, declarar confiança exclusiva nele, na obra feita na cruz do Calvário. Confiança não está na gente, não está na nossa igreja, não está no quanto de dinheiro eu oferto, não está em quanto tempo eu tenho de membro dessa igreja. A confiança está nele. Eu digo, foi necessário que ele viesse. Por isso, existe uma crítica tão dura de Paulo em 1 Coríntios, quando ele diz: aquele que comer do pão ou beber do cálice indignamente será réu do corpo de Cristo e do sangue do Senhor. Será réu. Então Paulo está deixando bem claro: escuta, você não está chegando nessa mesa com os seus méritos. Você não está se aproximando do Pai por meio dos seus méritos. Você não está ceando na casa do Senhor porque você é batizado na igreja congregacional. Você não está ceando porque você tem seu nome escrito no livro do rol de membros da igreja. Você não está ceando porque você é membro fiel e dizimista. Você está ceando porque Ele morreu na cruz. A confiança está nele. E aí, se você chega nessa mesa indignamente, você é réu. É réu. Você é réu porque você está blasfemando. Você está, como é que eu vou dizer? Você está, enfim, anulando, banalizando o sacrifício de Cristo. Então, por intermédio da ceia, o nosso Deus nos chama a tirar toda a nossa autoconfiança e colocar nele, dizer: eis aqui, Senhor, foi necessário uma ceia, foi necessário um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, porque se sangue de bodes, carneiros e de animais pudessem nos santificar, não haveria necessidade do Filho vir, mas o Filho teve que vir. Ou seja, repito, toda a santidade, toda a justiça, toda a dignidade, todo o acesso que nós temos ao Pai, só temos porque Cristo veio. Então, a ceia faz isso também. Nos tira da nossa soberba e nos coloca na dependência de Deus, dizendo: Ele veio. Ele veio. Então, próximo ponto, a ceia também manifesta, falei um pouquinho sobre isso no outro ponto, mas vou só repetir, a nossa união como corpo em Cristo Jesus. Paulo diz que todos nós devemos comer e beber juntos. Paulo diz: olha, uns estão comendo, outros estão se embriagando, outros estão passando fome. Isso não é união, isso não é corpo, isso não é família, isso não é igreja, isso é clube, isso é bagunça.
Isso é tudo, isso é carne, não é isso que vocês têm que fazer. Na ceia, claro, né, simbolicamente, quando a gente partilha aqui do pão e do cálice, do suco de uva, a gente está mostrando que entre nós as barreiras são desfeitas. Não existe barreira racial entre nós, não existe barreira cultural, não existe barreira financeira, não existe barreira de idade, não existe barreira de questões políticas, não existe barreira do time de futebol para qual você torce. Quando a gente participa da ceia, nós somos um corpo, uma família, um só coração. E ceiamos no nome de um só, no nome de Jesus Cristo. Por isso a ceia também é um momento de união do corpo de Cristo Jesus. Essa união é justamente propiciada por Jesus Cristo. Gálatas 2, no versículo 20, vai dizer assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então não somos nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Assim sendo, quando nos reunimos para partilhar da ceia do Senhor, a ceia é do corpo e não de um ou outro irmão. Outro texto, Paulo desenvolve essa ideia, só que agora em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 17, Paulo vai dizer assim: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então, Paulo deixa bem claro que Jesus é o pão da vida e nele nós, apesar de sermos muitos, somos apenas um. Lembra? Outro texto, 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai dizer assim: porque em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Então Paulo está dizendo, nós andávamos dispersos como ovelhas sem pastor, e o Espírito nos pega, um só Espírito, e nos batiza em um corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo Jesus, chamado igreja. Igreja, quando eu digo, igreja universal, não a universal do reino de Deus, tá? A universal, assembleia, metodista, presbiteriana, todas unidas num só corpo. Então, todos nós fomos batizados em um só Espírito, em um corpo, inseridos no corpo de Cristo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então, somos iguais, queridos, não há distinção. Claro, repito que já falei aqui várias vezes, para a organização do corpo, até porque os dons são diferentes, nós consideramos que temos pastores, presbíteros, diáconos, irmãos oficiais, nós consideramos essa distinção, mas no quesito ovelha, no quesito abaixo de Cristo, somos todos membros de um só corpo, e aqui só tem uma cabeça, e essa cabeça é Cristo Jesus. No dia que o homem vira a cabeça dessa igreja, a gente perdeu o rumo, certo? Próximo ponto aqui, já estou no 8º, e a gente termina nesse. A ceia também é um imperativo. Quando eu digo imperativo, é um chamado à santidade. Não é isso que Paulo diz? Paulo diz, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Lembra que Jesus instituiu a ceia na noite que ele foi traído. E aí, eu acredito que toda vez que a gente toma a ceia do Senhor de forma indigna, e eu repito aquilo que eu digo aqui toda ceia na nossa igreja, para mim, ser indigno da ceia é viver em pecado, se deliciar do pecado, se beneficiar do pecado, estar conformado com o pecado. Porque repito que eu não acredito que ninguém pode chegar aqui perfeito, cerado, santarrão para tomar a ceia. Mas eu creio que a maneira na qual devemos chegar aqui todos os dias para ceiar e até mesmo para cultuar o Senhor é com o coração quebrantado, é arrependido dos nossos pecados, lutando contra qualquer tipo de pecado, pelejando pela nossa santificação, pelo nosso crescimento espiritual, pela nossa transformação cada vez mais à semelhança de Cristo Jesus. Assim que eu creio que nós devemos estar, e não perfeitos, mas eu creio que aquele que chega diante da mesa do Senhor, vivendo em pecado,
conscientemente, ele está ele está dando continuidade ao ministério de Judas Iscariotes. Porque na noite em que foi traído, o Senhor partiu o pão. Não traia o Senhor Jesus. Falei disso, né? Falei disso aqui há pouco tempo na nossa festa. Então, o nosso exame, claro que compete a mim como pastor, aos oficiais aqui da igreja, em determinados casos, disciplinar alguns irmãos e restringir alguns irmãos à ceia. Mas a maior restrição e a maior avaliação que a Bíblia chama é que cada um faça a sua própria. Porque a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem e a mulher, claro, a si mesmo. Porque, de novo, eu, pastor, e os irmãos oficiais, podemos errar, ou podemos não saber de alguma coisa que está acontecendo. Mas você, a não ser que o seu coração, repito, esteja tão endurecido pelo pecado, que você já esteja insensível à voz do Espírito Santo. Porque a Bíblia nos chama a nos examinar. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, o exame criterioso começa por mim. O exame começa por você. E ele deve ser duro. A gente deve ser mais duro. E aí, a gente ganha credibilidade, queridos, quando a gente faz isso. A gente ganha veracidade. Quando a gente é mais duro com a avaliação e com o critério que a gente se mede do que com aquele que a gente mede o próximo. Isso faz com que as pessoas nos ouçam. Isso faz com que as pessoas nos escutem. Isso faz com que as pessoas digam assim, olha, fulano tem honra para falar. Fulano tem moral para falar. Mas para isso é necessário que a gente se avalie, se critique e se exorte mais rigorosamente do que a gente faz com os outros. Aí a nossa palavra tem crédito e tem peso. O problema é quando a gente quer falar, quer criticar, quer avaliar as pessoas e a gente não tem moral nenhuma. Aí é complicado. Então, o texto diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernimento, come e bebe juízo para si. Então, Paulo nos chama à santidade. Convite à ceia, além de tudo aquilo que eu já falei, é um convite a uma autoavaliação, a uma santificação, ao arrependimento, à confissão de pecados e a uma disposição de servir ao Senhor a cada dia, crescendo na graça e no conhecimento, crescendo à semelhança do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não nos contentando, não nos conformando, não nos amoldando, não nos deixando levar pelos pecados e por aquilo que esse mundo tem nos oferecido. Essa é a postura de um verdadeiro crente diante da ceia do Senhor. Lembrando que ela é santa, porque Ele se faz presente. Não porque o pão ou o suco de uva são alguma coisa. Então, se ela é santa porque Ele se faz presente, eu tenho que me santificar todas as vezes que me apresentar diante do meu Deus para se achegar nele. E, tinha a última. Essa é rápida. Além de tudo isso que eu falei, claro que eu vou terminar aqui, está inserido em tudo que eu falei, quando a gente participa da ceia de Cristo. A gente se alimenta espiritualmente de forma poderosa. A gente é avivado. Nós somos despertados. Nós somos preenchidos pelo Santo Espírito de Deus. Então, a igreja ela está unida de forma tão próxima de Cristo que a única forma de se alimentar verdadeiramente é de Cristo. A gente faz isso por meio da palavra, a gente faz isso por meio da oração, a gente faz isso por meio da comunhão, a gente faz isso por meio do batismo, mas também todas as vezes que a gente ceia, Cristo de forma poderosa alimenta a sua igreja. Tanto que ele diz assim em João no capítulo 6, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Então ele diz, olha, se você não tiver essa relação indispensável comigo, nem vida vocês têm. Porque eu sou o pão da vida. Eu sou a água viva. Eu sou aquilo que vocês precisam. Então, se não tem essa relação com Ele, não dá para ter vida, não dá para ser alimentado.
A Santa Ceia é um meio de graça, já falei, nos alimenta, nos fortalece, nos vivifica por meio da nossa fé. Então, toda vez que a gente participa da ceia, ela mostra a nossa imperfeição, mas ao mesmo tempo ela mostra que todas as vezes que a gente se aproxima de perto dele, ele nos aperfeiçoa cada vez mais por meio do seu Santo Espírito. Na ceia, denunciamos e anunciamos que somos indignos, mas anunciamos que ele nos deu acesso por meio do sangue de Cristo. A nossa participação da ceia, então, é um compromisso, é uma ordenança que nós devemos obedecer fielmente e nos vigiar durante toda a nossa existência para podermos chegar domingo após domingo de forma santificada na presença dele. Ah, pastor, se eu não cheguei, se arrependa, porque ele é fiel e justo para nos perdoar. Isso que diz a Bíblia: filhinhos, não pequeis, todavia se pecar, temos advogados junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo fiel. Certo? Então a nossa oração, para terminar, deve ser: Senhor, torna-me digno de participar da tua ceia, proclamando por meio dela para todos a minha fé, a minha esperança na sua volta, na sua vinda, e também que eu possa usufruir das bênçãos espirituais derramadas sobre o teu povo, a fim de que, junto com os meus irmãos, na santa congregação, eu desenvolva a minha santidade e a minha fé, mês após mês, domingo após domingo, vivendo em obediência. Vou repetir: Senhor, torna-me digno de participar da sua ceia, para que eu possa proclamar a minha fé e a esperança que eu tenho na sua vida e na sua volta, e usufruir das bênçãos derramadas sobre o seu povo, a fim de que eu, juntamente com os meus irmãos, na santa congregação, me desenvolva a fé, a santidade e possa viver em obediência à tua vontade. Amém, queridos?